Boa tarde, estão me ouvindo? Tá tudo bem? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Gente, boa tarde. Hoje eu vou apresentar para vocês um assunto da minha área. Eu sou advogada trabalhista e hoje a gente vai conversar de contrato intermitente, a contratação dos trabalhadores intermitentes. Eu preparei um material bem simples, bem rápido, para explicar o conceito, para explicar as características do contrato intermitente e depois a aplicação, o que nós temos notícia até hoje, porque é um contrato novo, veio em novembro de 2017 com a reforma trabalhista, então é um assunto novo. A gente vai trazer o que a gente tem até agora de dados, que é pouquíssima coisa, tá? Mas vamos falar, deixa eu só me apresentar. Eu sou advogada trabalhista do grupo RNV Consultoria. Nós trabalhamos há mais de 10 anos com a assistência contábil e jurídica, tanto consultoria quanto assistência, e nós somos parceiros da BEOC. Então, todas as pessoas que são as empresas que são associadas à BEOC, elas têm a possibilidade de fazer consultoria conosco na RNV. Tá? Nós trabalhamos com empresas, com profissionais liberais, pequenas, médias e grandes empresas e optantes do Simples Nacional, falando de lucro real ou lucro presumido. Tá? Essa é a nossa empresa, trabalhamos com isso. Eu sou do departamento jurídico, sou advogada trabalhista. Vamos conversar agora sobre o contrato intermitente. Tá? O contrato intermitente surgiu da seguinte forma. Já acontecia de haver trabalhadores que não tinham nem a situação de autônomo, porque não tinham caráter autônomo, e também não tinham o registro como um empregado comum, que é a relação empregatícia. Diante desse cenário, em 1999, houve um estudo desse professor que trouxe esse gráfico. É um professor francês que chama Rapport. Ele trouxe esse gráfico, falou, olha, nós temos uma relação de emprego e nós temos a situação do contrato autônomo, que tem por característica a autonomia, que já é passado para um contrato cível. Ele não tem a hipossuficiência trabalhista, não tem as características trabalhistas. E lá em 1999, esse professor fez uma reunião na ONU apresentando esse trabalho, falando, olha, nós temos a relação de emprego e nós temos a relação de autonomia. E tem trabalhadores que ficam nesse meio termo. São trabalhadores que substituem, são trabalhadores que trabalham em eventos, que é o caso da gente. São trabalhadores que não têm como ter aquela jornada, chegar às 9 horas, sair às 18 horas. Segunda a sexta, aos finais de semana não trabalha, tem 1 hora de intervalo. Há diversos setores de trabalho que não utilizam dessa rotina, não utilizam dessa forma de trabalho. E, para isso, precisava de uma característica diferente das que já haviam. Nesse sentido, ele trouxe esse conceito de terceiro setor. E nesse conceito de terceira via, entra o contrato intermitente, que é o contrato que tem por característica a ocorrência de trabalho e a ocorrência de espaço sem nenhum trabalho. Tá? São empregados necessários que estavam sem qualquer vínculo, nem de autônomo, nem de trabalho, e eles precisavam de uma regulamentação. E, diante disso, lá esse professor trouxe esse conceito. Na Europa foi instituído o contrato intermitente. Nos Estados Unidos existe o contrato intermitente. Faltava no Brasil. Alguns na Europa, inclusive, já voltaram atrás, porque não funcionou em alguns lugares. Tá? Em Portugal tem uma limitação tem que ter no mínimo 6 meses para ser o contrato intermitente. Ele tem que ter no mínimo 6 meses e 4 meses de trabalho, lá em Portugal. Aqui no Brasil, chegou em novembro de 2017, e ele veio com total limite. Isso é bom para as empresas, porque não tem limitação de jornada, não tem limitação de tempo de contrato, não tem limitação de mínimo de trabalho no ano, no mês, no dia, não tem limitação nenhuma. O legislador nosso brasileiro, ele deixou livre para decidir como que nós vamos utilizar esse contrato intermitente.
Agora eu vou apresentar para vocês o conceito, tá? O contrato de trabalho intermitente, ele tem essa característica, como eu disse, de alternância de períodos de prestação de serviço e inatividade. O que o nosso legislador trouxe que é diferente dos outros países como é aplicado, é a independência do tipo de atividade e do tipo de empregador. Então, para qualquer setor pode ter contrato intermitente. E na empresa que tem um contrato intermitente, por exemplo, ela pode ter todos os seus funcionários como intermitente. Não existe uma limitação. É totalmente independente, totalmente livre para estipular como vai ser, quantos empregados e como vai ser o tipo de serviço do trabalhador intermitente. Só os aeronautas que têm legislação específica, que a legislação deixou aqui como exceção, só os aeronautas que não podem ser intermitentes. As características do contrato intermitente são, a lei trouxe que o contrato intermitente tem que ser necessariamente escrito, não pode ser tácito, formal, de qualquer forma. Ele precisa ser escrito, e precisa constar na carteira de trabalho desse empregado que é intermitente, lá na carteira de trabalho, que o contrato se trata de um contrato intermitente. Ele não pode só registrar, colocar o nome da empresa, como a gente costumava fazer. Ele tem que constar que existe, que a situação é de contrato intermitente. Tá? A necessidade de especificação do valor da hora trabalhada. Esse limite foi porque nós temos a Constituição Federal. A Constituição Federal limita, tá? Não pode receber menos que o mínimo nacional. E, de acordo com categorias, não pode receber menos que o mínimo da categoria. Então, se o piso salarial da categoria, por exemplo, de eventos, for maior que o mínimo, esse trabalhador intermitente não pode receber menos do que esse piso salarial dessa categoria. A possibilidade de exercício da mesma função que não intermitentes. Isso é importante porque, por exemplo, nos Estados Unidos, os Estados Unidos só pode ter intermitente se ele estiver substituindo o empregado comum. Por exemplo, em bares, que ele tem um dia de folga, o empregado. Nesse um dia de folga, ele pode contratar um intermitente apenas para cobrir esse empregado. Ele tem que estar relacionado com um empregado comum, que é a relação empregatícia, que tem a rotina, que é diferente desse intermitente. Ele é só um dia na semana. Nesse caso, os Estados Unidos permite fazer a contratação de intermitente. Aqui no Brasil, pode ser o intermitente, a empresa pode ter um intermitente exercendo a mesma função que o empregado comum exerce dentro da empresa. A isonomia quanto ao pagamento da hora trabalhada da categoria foi o que eu disse, do piso salarial. Vamos passar para frente. Mais uma das características do intermitente é a antecedência na convocação. Tá? Até 3 dias antes de antecedência do evento que ele vai prestar, por exemplo. Porque pode ser em dias, pode ser em horas, e pode ser em mês, por exemplo, que você está instituindo o contrato. E isso tem que estar no contrato de trabalho do intermitente. Tem que estipular lá que ele está sendo contratado para trabalhar em um período e será controlado por horas, ou por dias, ou por meses, dependendo da categoria que ele apresenta. Por exemplo, o exemplo que eu dei do bar, que ele trabalha só uma vez na semana. No contrato de trabalho dele tem que estar estipulado que ele receberá por dia, porque ele recebe uma vez na semana. Ou estipulado que ele vai receber por 4 dias trabalhados no mês, para que ele receba o período inteiro posteriormente. E tem que ser avisado, o empregado ele tem que ser convocado com 3 dias de antecedência. A lei trouxe isso por conta de umas características que a gente vai falar mais na frente, mas ela tem essa limitação. 3 dias de antecedência tem que chamar o empregado para trabalhar, para falar se ele aceita ou não trabalhar naquele período, naquele serviço, naquele dia, naquele evento, por exemplo. 3 dias de antecedência. A gente não recomenda os 3 dias de antecedência pelo próximo slide que eu vou mostrar para vocês, tá? Recebida a convocação, o empregado terá o prazo de 1 dia útil para responder, tá?
Se a empresa tem diversos trabalhadores de forma intermitente e ele convoca com 3 dias de antecedência e a pessoa recusa, ele não vai ter tempo de convocar outro, porque tem essa limitação de 3 dias. Então, é bom a empresa se ater que são 3 dias para convocar, mas ele tem 1 dia útil para responder, se sim ou se não. Então, a antecedência tem que ser maior do que isso, principalmente se for um evento importante, que a gente está contando com o trabalhador, tá? Esse 1 dia útil, ele silente, se ele não falar nada, significa que ele não aceitou. Então, tem que deixar na contabilidade lá, ó, não respondeu em 1 dia, já vamos chamar outro intermitente. Já faz a convocação com antecedência. A possibilidade de recusa, ele deu esse prazo porque uma das características diferentes da relação de emprego é que, se ele recusar o trabalho, ele não está sendo insubordinado. Então, ele tem a possibilidade de recusar, tá? E isso não descaracteriza o contrato intermitente de forma alguma. Ele pode recusar. Isso é uma característica do intermitente. Por quê? Com certeza, por exemplo, se ele estiver na categoria de eventos. Se ele trabalhar na categoria de eventos, ele não vai ser, provavelmente, contratado de apenas uma empresa. Ele pode ser contratado de diversas empresas do setor de evento. Tá? Então, ele tem essa possibilidade de recusar. Porque tem empresas especializadas, por exemplo, em um tipo de evento que é só no período do ano. E ele pode estar com um vínculo de contrato intermitente com outras empresas para fazer em outros períodos do ano. Então, ele tem essa liberdade de recusar, falar, ó, já tem um trabalho marcado, já tem uma previsão de trabalho, e isso não caracteriza nada, tá? Agora, uma boa diferença do trabalhador comum é que trouxe para o trabalhador uma característica da boa-fé contratual. Então, se ele aceitar o evento, se ele aceitar o trabalho no período e não comparecer no dia, ele vai causar um prejuízo para a empresa, com certeza. E o legislador pensou nisso, estipulando multa de 50% do valor que receberia, para qualquer das partes que não arcar com o combinado. Então, se a empresa convocou e não realizou o evento, por exemplo, ou não precisou dele, tem que pagar metade do valor que foi combinado para o período, tá? Seja em dias, horas ou no mês, entendeu? Deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma coisa. Sim, pagamento no prazo de 30 dias dessa multa. E o trabalhador, inclusive, pode ser condenado também a pagar essa multa porque ele causou um prejuízo à empresa, porque ele faltou. Isso de forma injustificada. De forma justificada, tem a possibilidade, tem a previsão. Se ele tiver uma justificativa plausível para faltar, não tem a multa. Agora, se ele faltar, não atender o celular, desapareceu, multa de 50% do valor que seria pago. Tá? Metade do valor que seria pago tem que entregar para a empresa. A possibilidade de contratação por outro empregador. Como eu disse para vocês, no período de inatividade não tem problema nenhum dele ter vínculo com outra empresa e trabalhar para outra empresa como intermitente. Por essa característica mesmo do período de inatividade. Tá? Ele tem que ter a segurança de que ele pode trabalhar para outras pessoas. Os pagamentos devidos após cada período, no contrato de trabalho, relembrando, no contrato de trabalho, precisa ter discriminado se o contrato está sendo estipulado por hora, por mês ou por dia trabalhado. E no final de cada período, o empregador, a empresa, tem que entregar um recibo para ele. Um recibo constando o pagamento do período que foi combinado, o pagamento das férias proporcionais, mais 1/3. Se for um dia de férias proporcionais mais 1/3. Tem que estar discriminado no recibo. 13º salário proporcional, repouso semanal remunerado, os comprovantes de recolhimento do Fundo de Garantia e do INSS do período, nem que seja de um dia, proporcional, mas tem que ter no recibo entregando para o trabalhador. O que eu destaquei aqui dos adicionais legais é que antes
Agora a gente já pode falar mais sobre isso, porque antes tinha muita dúvida dos doutrinadores quanto à aplicação do pagamento de hora extra, do pagamento dos adicionais previstos em convenção coletiva. E a maioria dos professores se juntaram e entenderam que a previsão aqui dos adicionais legais é que a Constituição traz o limite de 8 horas diárias e 44 semanais para o trabalhador. Passou disso, tem que pagar hora extra. Então, por exemplo, contratou para um evento. O evento vai durar 12 horas. O evento vai durar 24 horas. Passou da 8ª, tem que pagar hora extra, porque aqui está a previsão do pagamento de adicionais legais. É discutível? É discutível. Mas o que se entende no momento é que os adicionais legais englobam o pagamento de hora extra, o pagamento de adicionais da categoria, que é vale-refeição, todos os benefícios que estão estipulados na convenção coletiva ou no acordo coletivo, junto com o sindicato. As férias. Muita polêmica quanto às férias. Porque você contrata o intermitente. Depois de um ano que ele está contratado, ainda que ele não tenha trabalhado nenhum dia sequer, ele tem direito a férias de 30 dias. Umas férias que ele tem a possibilidade de escolher, para ele ficar 30 dias sem ser convocado. Tá? A empresa tem essa liberdade de dar um recibo de férias para o empregado, falando, de tal data a tal data, você fica inativo. Entendeu? Então, a empresa também tem uma possibilidade de escolher a data das férias dele. Por exemplo, uma data que a empresa não vai ter eventos, uma data que, se for comércio, não vai ter tanto movimento. Então, nesse período, vai tirar férias, entrega o recibo de férias, tudo documentado. É muito importante que tenham documentos no contrato intermitente, porque para caracterização de fraude é fácil, porque ele tem muitos detalhes. Na categoria de eventos, a convenção coletiva dos eventos dispõe a possibilidade de fazer acordo coletivo. É possibilidade. Aqui ele fala que necessitam implantar e deverão firmar acordo coletivo. Tá? Tem essa possibilidade de formar acordo coletivo. O acordo coletivo é importante porque dá para baixar o piso. Dá para tirar benefícios dos trabalhadores comuns. Se fizer um acordo coletivo apenas de intermitente, dá para escolher quais benefícios ele vai receber, o piso que vai ser, que pode ser menor do que o do piso da categoria, da convenção coletiva. Esse é o benefício de fazer um acordo coletivo com o sindicato, que no caso dos eventos é o Sindeventos, como vocês já devem saber, né? Isso está na cláusula 36 da convenção, tá? Nesses dados, os dados que a gente tem hoje de aplicação, tá? Os eventos estão escondidinhos. Nós pesquisamos acordo coletivo lá da categoria dos eventos. Eu não encontrei um acordo coletivo. Então, dos intermitentes, da categoria de eventos, não teve tanta aderência. A maior aderência foi no comércio. No comércio e nos bares e restaurantes. Esses trabalhadores estão sendo contratados como intermitentes para trabalhar em períodos certos, no caso dos bares e restaurantes, como já acontecia só nos dias que tem movimento, que é final de semana e feriado, sexta, sábado, domingo, feriado. Essa é a maior aderência para o contrato intermitente, mas é uma possibilidade bem legal para os eventos, principalmente em eventos que acontecem fora da onde se situa a empresa de eventos, para que possa ter essa possibilidade de ter um empregado que é seu empregado, ele é seu subordinado e ainda assim ele ter a liberdade dele de trabalhar para outras empresas. Tá? E também a empresa não corre o risco de reconhecer o vínculo na Justiça do Trabalho, porque ele não tem nenhum tipo de registro e porque ele não é autônomo, porque não tem característica de autônomo. Então, o contrato intermitente veio como uma solução para os trabalhadores que já trabalhavam com eventos, serem registrados, terem esse vínculo, terem essa segurança, e a empresa também ter a segurança de, na Justiça do Trabalho, não ter que pagar as verbas devidas pelo reconhecimento do vínculo. 5 segundos.
Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. Esse foi um trabalho só para apresentar para vocês o que é o contrato intermitente, como ele está sendo aplicado, as características dele. Então, eu estou à disposição para responder as dúvidas, tá? Agradeço por estar aqui e volto a dizer, nós somos parceiros, a RNV é parceira da BEOC. Então, quem for associado da BEOC pode ter consultoria conosco, com a RNV. Nós estamos à disposição das empresas, de todos vocês, tá bom? Muito obrigada, viu? Deixa eu ver, acho que...